boa tarde a todos. Começa agora mais um programa da Tarde Conecta. Vamos conversar dentro de alguns poucos minutos com o senador pela Bahia, Otto Alencar. Deixa eu ver se o senador já está online. Otto Alencar já está aqui. Senador, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem com você? Meu conterrâneo lá Tudo ótimo. das bandas Isso, conterrâneos da terra da carne do sol. Exatamente. Como é que está você nessa pandemia, nesse período de isolamento social? Cumprindo as regras e protocolos estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Nós temos que cumprir isso com rigor para evitarmos ter a doença. Por enquanto, o único remédio é esse, né? Não ter a doença para evitar que tenha os problemas que ela pode trazer. A doença que tem casos que são assintomáticos, não tem sintoma nenhum, outros são leves, casos apenas com tosse, com febre, dor abdominal, e tem aqueles casos mais graves, que levam a pneumonia virótica, e os mais graves ainda é que da pneumonia virótica evolui para a tromboembolia, formação de coágulos nos pulmões e obstrução da respiração com insuficiência respiratória. A maioria desses casos que chegam nesse nível, no terceiro estágio, são casos graves e dificilmente o paciente resiste à doença. E esse é um momento delicado, porque coloca todo mundo numa situação de risco, independente da condição social, independente do credo, e obriga todo mundo a viver o isolamento social como principal medida de combate ao alastramento maior da pandemia, não é, senador? Exatamente. E o grande risco do coronavírus, Oswaldo, é o paciente assintomático. Aquele que está conversando com você e não tem sintoma nenhum. Quais são os principais sintomas da doença? Febre, dor na garganta, dor abdominal, que nós não tínhamos conhecimento, agora já sabe que dá a dor abdominal, parecendo uma cólica, e depois disso você tem as complicações todas. Então você não sabe quem é que tem a doença ou quem não tem. Porque o portador assintomático está falando com você e pode passar por você pelas microgotículas que saem quando você começa a falar. Tem pessoas, inclusive, quando falam, perde muita gota, né? Muita gota de saliva que sai. Isso é comum nas pessoas, não estou aqui colocando isso como uma coisa que não é do ser humano. Pode acontecer isso e ele transferir a você o vírus. Portanto, o uso da máscara é importantíssimo, é fundamental, porque a máscara vai evitar que você venha a contrair o vírus conversando com a pessoa. Essa é uma doença que entra pela mão ou entra pela boca. Você pega a sua mão, coloca no lugar onde tem o vírus, passa na boca, pela mucosa, e aí a doença vai entrar no seu organismo e pode lhe causar sérios danos. Portanto, usar máscara em todos os ambientes, né? A não ser quando você está falando comigo, eu e você, no ambiente, nós dois sozinhos, nós não temos o problema. Eu ia com a máscara e você também teria que usar máscara, porque o portador assintomático é aquele exatamente mais perigoso, porque você não sabe que ele tem a doença e ele pode transferir para você isso. Vamos começar nosso papo pela avaliação do cenário nacional. Você tem acompanhado de perto, aí, através das discussões via videoconferência do Senado, todo o esforço que está sendo feito para justamente tentar encontrar medidas de combate e que amenizem o impacto da pandemia sobre o setor produtivo e sobre a população do país. Como você avalia as ações do presidente Jair Bolsonaro e o comportamento dele diante dessa pandemia? É muito equivocado, muito confuso. É impossível imaginar, eu nunca imaginei isso. Eu fui secretário de saúde aqui do estado da Bahia por 4 anos. Eu nunca imaginei que um presidente da República pudesse trocar 2 ministros da saúde
em 30 dias. Aí o Mandetta, entrou o Nelson, saiu, porque ele queria impor, e ele não tem formação médica, a formação dele é militar, impor que esses ministros pudessem dizer, olha, vou editar uma portaria e todas as pessoas podem tomar a cloroquina ou a hidroxicloroquina porque é a medicação de escolha de cura para a doença, quando não é. Eu nunca imaginei que pudesse acontecer isso no Brasil. E pior ainda, nós já estamos há alguns dias com o ministro interino, que é militar, um general, que não tem formação médica, e levou para o Ministério da Saúde mais 12 oficiais do Exército que também não têm nenhuma formação médica. Nem no regime militar, no período dos presidentes do golpe militar de 64, nós tivemos ministros da saúde militares. Todos eram civis, professores, técnicos, alguém que conhecia as coisas da saúde. Portanto, eu acho que nada foi mais assim confuso, equivocado, e nada colocou em risco a vida do povo brasileiro do que o presidente da República dando essa insegurança. Primeiro, receitando a cloroquina ou hidroxicloroquina. Segundo, ele dizendo que não precisava o isolamento e o distanciamento social, o que levou muitas pessoas a não cumprirem aquilo que é protocolar da Organização Mundial da Saúde. Olha, Oswaldo, eu nunca imaginei que o nosso país, o Brasil, que é um país que sempre teve ministro da Saúde e outros organismos de Estado, como a Fiocruz e outros institutos que nós temos no país, tendo relação estreita com o mundo e com a Organização Mundial da Saúde. O atual ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ele cancelou as relações com os países que estão desenvolvendo a vacina contra o coronavírus. Nós não temos nenhuma participação com nenhum país que está desenvolvendo a vacina. Isso é gravíssimo. No momento que um desses países que já estão em estágio avançado na busca de encontrar uma vacina, os países da Europa que estão investindo pesado nisso, descobrir a vacina, o Brasil não vai ter acesso a essa vacina rapidamente, porque o Itamaraty cortou as relações praticamente com a Organização Mundial de Saúde. Não está investindo absolutamente nada. Tanto é que eu conversei hoje com o senador Nelson Trade, que é do Mato Grosso do Sul, que é do meu partido, o PSD, para que ele, como presidente da Comissão de Relações Exteriores, convocasse o ministro Ernesto Araújo para debater esse tema, para que o Brasil volte a ter as relações científicas de pesquisa com os países que estão avançados na busca de uma vacina para imunizar o povo brasileiro. Só tem uma maneira de não ter a doença: ter a vacina e ter, através dela, a imunidade para não sair a doença. É isso que eu quero deixar bem claro para você, meu estimado amigo Oswaldo. Preocupa quando a gente vê declarações como a do presidente Bolsonaro essa semana, comparando, fazendo uma ironia à utilização da cloroquina e ao uso da tubaína. Esse é um tipo de comportamento que fragiliza todo o enfrentamento, toda a luta que está sendo feita contra essa pandemia, senador? Olha, o então deputado Jair Bolsonaro, acho de 7 mandatos, já agia assim na Câmara Federal. Levava tudo no deboche, na brincadeira, zombava das pessoas, agredia as pessoas, dizia palavras desconexas, tudo que isso passou a ser quase que uma maneira de agir. Quando ele se elegeu presidente, eu achava que ele ia mudar, mas não mudou nada. Ele, desde que começou a pandemia, que ele não leva a sério. Naquele dia, na entrada do palácio, ele falou: e daí? O que é que eu tenho com isso? O que é que eu posso fazer com a doença? Depois foi fazer o churrasco, depois foi na padaria, depois andou de jet ski, depois ele agora faz essa live e diz cloroquina ou tubaína. Nenhuma dos dois. Ele não deveria brincar
com a saúde do povo brasileiro, ele deveria sentir na sua alma as dores do povo brasileiro, o povo humilde que está precisando de hospitalização, de respirador, de UTI. Ele devia sentir na alma dele as dificuldades sociais do povo e não levar dessa maneira que ele leva de brigar com a saúde das pessoas num momento tão grave, Oswaldo, que nós estamos atravessando. Um momento muito difícil que nós estamos atravessando. Isso é deplorável. Eu já me manifestei contra essa situação, mas não acho que não tem jeito. O presidente não está governando o Brasil com seriedade. Deixa muito a desejar. 1 ano e 4 meses de crise, todas elas gestadas ou pelo presidente, ou pelos filhos do presidente, ou por familiares do presidente da República. Então, o Brasil não merecia alguém que não está se portando como um estadista, aquele que, sendo presidente de um país majestoso como o nosso, maravilhoso como o nosso, pudesse estar levando essa pandemia na forma de brincadeira, de não levar a sério. Tanto é que o Brasil é o único país do mundo que não tem um ministro da saúde. Tem um ministro interino, que é um general, que não tem formação na área de saúde. Portanto, é uma situação de alto risco. Não posso deixar de dizer a você de que muitos dos casos de pessoas que estão indo a óbito têm que se botar na conta do presidente da República, pela irresponsabilidade dele de dizer que não tem que ter isolamento, não tem distanciamento social, podem ir para a rua, não precisam fazer o uso da máscara, pega na mão das pessoas. Isso expõe muito o povo brasileiro, porque sendo presidente e tendo sido eleito com 57 milhões de votos, essas pessoas acreditam. Ele é o primeiro cidadão do país. A palavra dele é dada como verdade. E não é verdade. Ele tem se abraçado e brigado com a verdade, né? E tem colocado o país em grandes dificuldades. Nós presenciamos hoje pela manhã a primeira reunião por videoconferência do presidente Jair Bolsonaro com os governadores do país. E essa era uma medida que era cobrada por todos, sobretudo diante da falta de auxílio e suporte do próprio governo federal para as demandas de governadores e prefeitos brasileiros. Como o senhor viu essa reunião, senador? Olha, esse projeto é o projeto 39/2020. Nós aprovamos no Senado 60 bilhões de reais para distribuir entre estados e municípios por critério de população, de exportação. Vários critérios foram colocados. Eu sempre defendi o critério populacional, mas infelizmente os estados do Sul brigaram muito por isso. E nós terminamos aceitando. Então, já tem mais de 20 dias que essa matéria foi aprovada. Ele não sancionou logo, deixou os estados e os municípios na penúria. Hoje fez uma videoconferência dizendo que vai sancionar essa matéria. Ele sancionando vai dar um alívio. Não resolve o problema nem dos estados brasileiros, até os mais ricos, nem dos municípios. É uma quantia que vai aliviar. Todos os governadores, prefeitos precisam fazer economia e aplicar na saúde para evitar os danos que pode causar essa doença. Portanto, eu espero que ele venha sancionar. A Bahia vai ter aí, até o final do ano, um ganho de mais ou menos 4,6 bilhões de reais, mas o Estado vai perder muito mais do que isso. Portanto, o governador tem que procurar sustentar esse ajuste fiscal e procurar fazer economia, senão não vão faltar recursos para medicamentos, para a compra de respiradores, para a contratação de pessoal. E isso vai acontecer com os estados e também com os municípios. O presidente deveria ter sancionado essa lei antes para que esses recursos já entrassem agora na conta dos estados e municípios, ainda no mês de maio. É isso que nós queremos. É isso que o Senado cobrou dele. É isso que eu cobrei dele. Mas ele parece que leva as coisas na brincadeira e não está vendo a gravidade do problema que nós estamos vivendo agora. A Câmara Federal e o Senado têm atuado justamente numa outra direção em relação ao governo federal. O Congresso tem ocupado o espaço diante dessa vacância do presidente e da sua equipe? Eu não tenho dúvida. Não fosse a Câmara e o Senado que agisse rapidamente, que aprovasse as matérias rapidamente,
como foi a renda mínima, de R$ 600 até R$ 1.200, não fosse essa ação imediata, aprovar o orçamento da vida para salvar as empresas, através do Banco Central, para a compra de ações e debêntures no mercado secundário, se não fosse a aprovação desse projeto de ajuda a estados e municípios, nós estaríamos, Oswaldo, numa situação muito complicada. O Congresso nunca atuou tão rapidamente por via remota como está atuando agora. Pena que o presidente demora de sancionar a lei. Por exemplo, nós aprovamos uns recursos para a Santa Casa de Misericórdia, para socorro à Santa Casa, 2 bilhões e 200 milhões de reais. Ele passou 3 semanas para sancionar essa lei. Santa Casa de Misericórdia dá um socorro grande à saúde pública na Bahia e no Brasil. Todo local funciona muito bem. Ele demorou muito de fazer isso. O suporte mesmo dos recursos para micro e pequena empresa, da mesma forma. O presidente parece que não está tendo uma crise no Brasil. A crise só está sendo vista por nós, pelo povo brasileiro. Então, o presidente precisa acordar. 1 ano e 4 meses, imagine você, são mais 2 anos e 8 meses. O Brasil não vai suportar o Bolsonaro continuar como ele vem até agora. Ele tem que mudar, dá tempo de mudar. Ninguém trabalha para que não aconteça as coisas de forma positiva. Eu quero que tudo aconteça bem. Não interessa se ajuda ao povo baiano, o brasileiro, vai chegar a mão pelas mãos do Bolsonaro ou não. Eu quero ajudar o presidente da República, mas ele não se ajuda a resolver os problemas sociais do povo. Como conciliar a crise sanitária de saúde pública com a crise econômica que atinge diretamente o bolso das famílias, o bolso das pessoas e do setor produtivo do país como um todo? Olha, o Estado só avança quando os recursos chegam para quem produz e para quem consome. Nós aprovamos o Orçamento da Vida, uma PEC paralela, uma PEC fora do Orçamento Geral da União, que o Banco Central vai ter aí mais ou menos algo em torno de 500 bilhões de reais para atuar no mercado secundário de pequeno, microempresas, ações do agronegócio, debêntures das empresas que estão com problemas. Ou seja, vai passar recursos para dar liquidez às empresas, às pequenas empresas, às médias empresas, para que elas continuem trabalhando e mantendo os empregos. Isso está na lei. Nós colocamos isso na lei. E eu espero que o Banco Central possa agir rápido. E nós criamos uma comissão para fiscalizar a aplicação desses recursos e o Banco Central tem que dar satisfação ao Congresso todas as semanas. Portanto, os recursos estão aí. E, além disso, a renda mínima. Agora, é importante que se dê celeridade a isso. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, Oswaldo, tem que agir rapidamente para renegociar esses débitos, sobretudo desse setor de produção de alimentos. Não pode faltar alimento nesse período. É a coisa mais importante. Então, nós já fizemos, o Congresso fez isso, falta agora os homens do governo fazer a parte dos homens do governo. O ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, com quem tem uma boa relação e converso sempre com ele, precisa soltar o dinheiro. Como eu lhe falei no início, esse é o momento de soltar o dinheiro para 2 atividades. Quem produz e quem consome. Só assim a crise econômica vai ter os efeitos moderados e vai se ter um recuo menor do PIB. Qual é a previsão desse ano? É ter um recuo de mais ou menos de 5% a 6% do PIB. Então, se puder, de alguma forma, colocar os recursos para diminuir esse recuo do PIB, a situação vai ser bem melhor. O país tem reservas e tem dinheiro suficiente para poder conduzir esse momento mais crítico da pandemia de uma forma mais equilibrada ou falta recurso também nesse momento? Ou auxiliar, junto aí, lógico, com a questão da falta de vontade política? No início da pandemia, o Brasil tinha de depósitos compulsórios de bancos 500 bilhões de reais. O Banco Central, dos chamados recursos empossados, que estavam no Banco Central sem movimentação, algo em torno de 400 bilhões de reais. As reservas do Brasil
são 342 bilhões de dólares. Tem dinheiro, sim. É só usar a reserva, converter os dólares, que agora o dólar subiu, em real e aplicar isso em favor do povo. É o dinheiro do povo. O Bolsonaro, o Paulo Guedes, não pode achar que esses recursos que estão indo para os estados, para os municípios e para a renda mínima das pessoas são recursos próprios dele, não, do Guedes ou do Bolsonaro. É recurso do povo brasileiro. E o Brasil tem que socorrer o povo brasileiro nesse momento, as micro, pequenas e grandes empresas, para continuar gerando emprego, mantendo os empregos. E outra coisa, o Bolsonaro não deve vetar o que nós aprovamos no Senado e na Câmara, não. Quem está trabalhando, Oswaldo, nos hospitais, nas UTIs, nos ambulatórios, frente ao coronavírus, que estão usando o equipamento de proteção individual, que pode se contaminar como muitos se contaminaram, como as pessoas que estão nessa frente de trabalho. O Bolsonaro quer não permitir que os estados e o governo federal lhe dê uma gratificação, um aumento. Isso é impossível que não se faça isso. E outra coisa, eu quero aqui registrar o meu repúdio, faço pela primeira vez com você, a fala do ministro Paulo Guedes, quando ele disse que os funcionários públicos estavam assaltando o governo. Foi uma fala muito ruim. Ele foi muito infeliz naquele momento. Os funcionários públicos trabalham para movimentar municípios, o Estado e a nação brasileira. É bom que se respeite. Quero jogar a culpa da incompetência do governo, da incapacidade gerencial e administrativa do governo nos funcionários públicos, uma coisa que eu digo a você com toda tranquilidade, que eu rejeito completamente, repilo, não aceito e vou lutar para que não aconteça isso agora no nosso país, no Senado Federal. O país está indo aí para o terceiro ministro da Saúde, desde a saída do ex-ministro Mandetta. Como você vê o enfrentamento da pandemia e a articulação, ou a falta de articulação, justamente aí junto com governos e prefeituras do país? Tudo que está acontecendo de positivo no enfrentamento do coronavírus, da crise, está acontecendo através dos municípios e dos estados. Pode ter certeza absoluta disso, porque o Ministério da Saúde está numa situação de paralisia, deixou de funcionar, não tem um titular, o interino não tem nenhuma condição de agir, embora seja general, respeitado, respeito muitos militares, e ele quer fazer o melhor, ele não tem conhecimento de causa nenhuma, de protocolo. Quebrou o protocolo que era do Mandetta, quebrou agora do Nelson e não tem protocolo. O protocolo é a cloroquina, é o governo da cloroquina. Não tem outra saída, não tem outra articulação para resolver o problema da epidemia, da pandemia que está assolando o nosso país. Já são quase 20 mil pessoas que perderam a vida, e isso é uma coisa muito grave. Deve sensibilizar o presidente. Eu espero que ele sensibilize com isso. Não venha dizer que cloroquina e tubaína é a mesma coisa, que não quiser tomar uma, toma outra. O que o presidente devia fazer era respeitar o povo brasileiro, respeitar as dores do povo brasileiro e as dificuldades na área de saúde do povo brasileiro. O que fazer para conter a pandemia, sobretudo nas partes mais pobres da cidade, do país, dos grotões do país, sem a ajuda e sem a vinda de recursos do governo federal, que é quem detém a maior fatia do bolo da divisão de recursos do Brasil? Quem está na ponta nesses grotões são os prefeitos, as câmaras de vereadores. Cada prefeito tem que ter sua responsabilidade. Mesmo com pouco recurso, deve fazer barreiras sanitárias, muitos estão fazendo isso, para não permitir que pessoas venham de áreas endêmicas para essas cidades, evitar que leve o contágio. O uso da máscara é fundamental, é super importante, e os hábitos de higiene. Os prefeitos têm que agora aplicar exclusivamente na saúde, como estão fazendo os governadores. Aqui mesmo, Salvador e o governo do estado da Bahia é um exemplo. A união, a capacidade de articulação do prefeito ACM Neto com o governador Rui Costa resulta numa ação que é uma ação difícil, porque nós temos a terceira maior capital em população do Brasil, 3 milhões de habitantes, como é Salvador, e não é tão fácil uma periferia grande dessa, com pessoas que às vezes não têm os recursos para comprar máscara e ter
aqueles equipamentos de higiene. Portanto, tem que aplicar nisso. É responsabilidade. Na hora da adversidade, na hora da dificuldade, é que você conhece o gestor, é que conhece o político, que tem coragem, determinação para lutar e enfrentar esses problemas. Eu fui secretário de saúde aqui e enfrentei a epidemia do cólera. Fui para cima, fui trabalhar, fui visitar as cidades, fui chamar a responsabilidade na época do governador para botar água potável. Aconteceu, e 1 ano e meio de trabalho, nós tínhamos a doença controlada, com o chamado silêncio epidemiológico. O que é o silêncio epidemiológico? É quando você não registra mais nenhum caso da doença. Eu creio que até o final do ano nós não vamos ter, no Brasil, nem na Bahia, o silêncio epidemiológico. Nós vamos conviver com essa pandemia ainda por alguns tempos. Eu acredito que vai se virar o ano sem ainda ter o silêncio epidemiológico tão desejado por todos nós no estado da Bahia, nos municípios e no Brasil. A gente percebe claramente a participação do presidente Bolsonaro em atos contra a democracia e 2 que defenderam, inclusive, a volta do AI-5. Como você avalia esse tipo de comportamento dele, sendo que o presidente Bolsonaro foi eleito democraticamente pelo voto do povo? Olha, são arroubos da família Bolsonaro. Já disse isso o deputado federal Eduardo Bolsonaro. O presidente, nas manifestações, fica muito animado e depois ele perde o ânimo quando vê que as instituições democráticas estão sólidas, não cabe mais golpe militar no Brasil. Isso é uma consciência, inclusive, do ministro da Defesa, que rebateu o próprio presidente da República. O próprio comandante do Exército, o general Pujol, disse isso também. Portanto, pode ser um sonho do presidente Bolsonaro, porque ele tem um espírito ditatorial. Isso ninguém é inegável. Tem uma alma perversa, mas não vai acontecer isso no Brasil, porque as instituições democráticas estão garantindo a nossa democracia, que é uma democracia com uma série de problemas. Ninguém pode negar isso. Nós temos quantos anos de regime democrático? A primeira eleição do presidente Collor, 89. 30 anos nós temos. O Collor teve que renunciar para não ser cassado. Já tivemos 2 presidentes da República que foram presos, uma presidente que renunciou, que teve impeachment pelo Congresso Nacional, a presidente Dilma, e depois tivemos agora o Michel Temer, que foi preso também, e teve uma série de problemas, agora Bolsonaro. Ou seja, vem uma série de problemas dos presidentes da República ao longo desses 30 anos, que deixa a população perguntando, vem cá, a democracia vai continuar cambaleando assim, bambeando assim, com o presidente sempre fragilizado, ou renunciando, ou sendo preso, ou sendo cassado, como foi a presidente Dilma? Essa questão que está em discussão. Mas eu espero que o Brasil possa ter mantido a sua democracia e surja aí um líder, um estadista, como já tivemos no passado, o Juscelino Kubitschek, o próprio Fernando Henrique Cardoso, o próprio presidente Lula, no seu período, governou bem o Brasil, teve problema, mas foi positivo. Mas é preciso que se vote a uma estabilidade política, o povo brasileiro acreditar, como eu acredito, que o melhor regime é o regime democrático e a República precisa ser mantida. O ex-deputado federal Roberto Jefferson falou que a única saída para o presidente Bolsonaro concluir o mandato é realmente se aliando ao Centrão. O Centrão, inclusive, formado por partidos como o PSD, que foram sempre caracterizados pela fisiologia na relação entre o Congresso e o Planalto, na troca de apoio por cargos e por emendas parlamentares. Como o senhor vê essa mudança de postura e de posição do presidente e do então candidato Jair Bolsonaro? A incoerência? Eu quero lhe corrigir. O PSD não está nessa conta, nem no Senado, nem na Câmara. PSD, eu não permiti que tivesse o acordo. Chamei o presidente Kassab e disse a ele que não aceitava. Nós não temos nenhum cargo no governo. Quem está com o cargo no governo é o Democratas, que tem lá o ministro Onyx, né? Tem a ministra Tereza Cristina, democrata, é o PP, o Partido Progressista, que agora me parece vai ter cargo, é o Partido Liberal, o Partido Republicano, o PSD não está nessa conta. Não tem um cargo no governo, não terei,
não aceitarei. O senador Coronel também não. Os 6 deputados federais da Bahia também não têm cargo, nem terão cargo no governo. E quando o presidente Kassab foi conversar com o presidente da República, logo depois eu liguei para ele, falei com o líder do governo na Câmara que eu não aceitava a participação do governo, ou seja, ter cargos para apoiar o governo. Quero corrigir a sua declaração, me permita. Convenha, o PSD não está nessa conta do Centrão. Pode excluir, sobretudo, o PSD da Bahia. Eu não estive com Temer em nenhum momento, votei contra o impeachment da Dilma, não aceitei cargo no governo Temer, muito menos de Bolsonaro. Quem tem aliança e tem cargo na Bahia, tem cargos, são os partidos, que é natural que possam fazer, não tem nenhum problema. Eles apoiaram o Bolsonaro, esses partidos todos apoiaram o Bolsonaro, é natural que participe do governo. Agora, eu não apoio o Bolsonaro, não participo do governo e não participarei do governo cambaleante como esse e que não tem dado as respostas que o povo baiano e brasileiro precisa. O senhor e os parlamentares do PSD realmente não fazem parte da base do presidente Bolsonaro, mas há muita especulação nacional de que o presidente nacional do partido dele para um lugar, para a pasta de ciências e tecnologia. Até onde essas especulações nacionais têm lastro e até onde isso não passa de uma jogada da política? Eu posso lhe garantir que o PSD não vai ter ministério no governo Bolsonaro, muito menos o Kassab vai ser ministro, e muito menos nós vamos trocar o nosso apoio no Senado ou na Câmara por cargos. E eu repeli isso, eu imediatamente falei com o presidente que não aceitava, e se um deputado lá de Minas Gerais ou do Rio Grande do Sul vai fazer um acordo lá no estado dele, não é um acordo oficial, não é um acordo que o PSD está entrando oficialmente no governo. Aqui na Bahia, sou oposição responsável, tenho votado as matérias de interesse do país, tanto eu como o senador Ângelo Coronel, como os 6 deputados nossos aqui que têm mandato e atuam sem fazer essa coisa negativa que o Bolsonaro pregou a vida inteira, que não queria, era o dano que se recebe, que não queria troca de favores, e agora quebra a palavra. Não é nenhuma novidade para mim o Bolsonaro quebrar a palavra. O que ele fala sentado, normalmente, não garante de pé. Preocupa, senador, o fato de as instituições estarem atuando fortemente para tentar conter os arroubos do presidente Bolsonaro, e muito se fala, inclusive, que os mais de 30 pedidos de impeachment que tramitam na Câmara Federal não avançam por falta de apoio político e apoio popular para esse enfrentamento aí de um processo de impedimento de impeachment dele. Olha, o processo de impeachment ainda não andou, porque nós não estamos tendo reuniões presenciais. Se estivéssemos num período normal, com a Câmara funcionando e o Senado funcionando, nós já tínhamos aberto a CPI do Moro no Senado e já tinha impeachment na Câmara. É que nessa situação que nós estamos de sessões remotas via internet, não há como você, por exemplo, abrir uma CPI no Senado sem poder fazer a reunião, sem convocar pessoas. Você convoca pessoas, ela vem com um atestado médico que não pode ir, que pode ter a doença. Como é que você vai fazer a reunião? Então, não tem. É uma coisa que não foi feita ainda, eu lamento isso, porque, como lamento também, estamos vivendo essa crise do coronavírus. Eu não esperava que o nosso povo pudesse sofrer tanto com essa situação que nós estamos tendo agora. É muito doloroso, corta o meu coração, o seu também, do povo brasileiro, do povo baiano como um todo. Então, não aconteceu impeachment. Hoje mesmo, os partidos de oposição estão entrando com o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. São vários que estão na mão do Rodrigo Maia. Ele não deu ainda seguimento a nenhum desses pedidos de impeachment, a admissibilidade disso, exatamente porque, se você agora dá a possibilidade do impeachment, as vistas todas da Câmara dos Deputados e do Senado vão se votar para o impeachment
e nós não podemos fechar os nossos olhos para combater o inimigo principal agora, que é o coronavírus. O segundo inimigo principal do Brasil é o presidente da República. Mas não podemos fazer isso agora, de forma nenhuma. Seria uma coisa irresponsável não deixar de trabalhar intensamente para levar recursos para estados e municípios e, depois disso, passar essa situação, nós vamos observar isso quando voltarmos a termos, dentro do Senado e da Câmara, as reuniões presenciais. Senador, o que explica, na visão do senhor, pela experiência política que o senhor tem, o fato de, apesar de tantos desgastes, de tantas atrapalhadas do presidente Bolsonaro, ele se manter com 30% da avaliação da população? Olha, se ele tem 30%, ele tem 70% contra ele. Então ele caiu muito. Se elegeu, caiu bastante, perdeu muita popularidade. Perdeu eleitores que não vão votar mais nele. Então já perdeu muita coisa. 30%, depois de 1 ano e meio, as pessoas ainda o apoiam na esperança dele mudar, dele se recuperar, dele mudar a maneira, o modus operandi dele agir na política e na administração. Oswaldo, um presidente da República, em 1 ano e 4 meses, já trocou 9 ministros de Estado, 38 segundo escalão, ao nível do diretor da Receita Federal, que é do presidente dos Correios e Telégrafo. Ele troca as pessoas de cargo todas as horas. Depende do humor dele. Ele não estava preparado para governar o Brasil. Mas nós não podemos deixar de ter esperança que ele possa mudar. Então, isso é que aquelas pessoas ainda esperam que ele possa mudar, ainda acreditam nele. 30% é normal que isso aconteça. Como você está vendo aí o alinhamento do prefeito Assemineto aqui em Salvador e do governador Rui Costa, que abaixaram as armas e passaram a construir uma agenda pública comum de enfrentamento à crise para tentar minimizar os impactos aí sobre a vida das pessoas? Olha, não tem outro caminho para os dois. O caminho é a unidade, é trabalhar juntos, é somar esforços, somar forças e trabalhar nessa direção. Aquele que vier a tratar de política partidária agora não deve ter noção do que está acontecendo na Bahia e no Brasil, nos municípios baianos e brasileiros. Não dá para discutir isso. Nós temos que trabalhar para arrumar recursos para os municípios aqui de Salvador, para o governo do estado da Bahia, os municípios do interior da Bahia, do Brasil, para que eles possam enfrentar a pandemia do coronavírus, que é uma coisa muito grave. Portanto, tem o meu apoio, tem o meu aplauso à aliança do governador Rui Costa com o prefeito de Salvador. O que eu espero é que eles possam continuar trabalhando assim para minimizar os efeitos do coronavírus, sobretudo na população de baixa renda, que precisa da mão social do Estado e do município estendida para resolver. Isso tem que estar à frente, como eu estive lá atrás, combatendo o cólera, quando aqui chegou em 91 e 94, me expus muito a isso, mas trabalhei e cumpri minha missão. Missão dada pelo povo, Oswaldo, tem que ser cumprida, tendo você que se sacrificar, por mais que seja pesado o fardo, carregue sem reclamar. Lute e trabalhe para corresponder à expectativa de alguém que confiou em você, e você tem que corresponder essa expectativa do seu povo, com honra, com dignidade, aplicando os recursos corretamente. Cada real, cada centavo de real tem que ser aplicado em favor do povo, sem que haja desvio de conduta, improbidade administrativa ou corrupção. Tem que se fazer isso com muita tranquilidade, com muito acerto, para não errar em benefício daqueles que precisam da mão aberta e estendida do município e do estado da Bahia. O governo federal erra e errou ao colocar apenas a Caixa Econômica para fazer o pagamento dos benefícios dos mais de quase 50 milhões de brasileiros, sendo que teriam até outros bancos públicos, como o Banco do Brasil, o próprio BNDES, Banco do Nordeste, ou até instituições privadas que pudessem dar sua contribuição nesse processo? Errou muito. Devia colocar o Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, instituições privadas, para que não houvesse aquelas filas intermináveis. Errou. O governo só tem cometido equívocos e erros. Infelizmente, e fazer isso foi uma coisa que expôs muito a população
brasileira, foi uma coisa que eu não esperava. Inclusive, nós, no Senado, chegamos a sugerir isso, mas o governo parece que não tem ouvidos para ouvir aqueles que têm experiência para ajudar o governo. Estamos em um ano eleitoral e já se fala abertamente, tanto no Congresso quanto dentro da Justiça Eleitoral, sobre a possibilidade de adiar a data da eleição e colocar provavelmente aí em 2 finais de semana de dezembro. Essa é uma medida que vai ser analisada no final de junho, por conta justamente do avanço da pandemia, mas o senhor teme que os mandatos eles possam ser prorrogados de prefeitos e vereadores, o que iria de encontro ao que prevê a Constituição? Olha, Oswaldo, eu acho o seguinte, tem 2 PEC. Uma na Câmara, que está adiando a eleição para o primeiro turno, dia 15 de novembro, e o segundo turno depois, 15 dias depois. Essa PEC é da iniciativa da Câmara dos Deputados. E tem uma PEC no Senado, do senador Randolfo Rodrigues do Amapá, que adia as eleições para o dia 6 de dezembro e 15 dias depois, o segundo turno. Olha, eu acho que se a epidemia tiver uma curva bem descendente no mês de setembro, como está previsto, eu espero em Deus e no trabalho dos médicos que sim, nós possamos ter eleições em novembro. Isso é uma coisa bem razoável. E tem essa PEC do Randolfo, que é para o dia 6 de dezembro, o primeiro turno, e 15 dias depois, o segundo turno, antes do Natal. Quanto às possibilidades do avanço ou não da pandemia, dela crescer ou decrescer, tem que aguardar e tem que esperar para se ver. A questão da prorrogação dos mandatos, isso teria que ser através de uma PEC. E existe uma dúvida no Supremo Tribunal Federal. O ministro Marco Aurélio acha que pode ser por PEC, mas tem uma dúvida, o Supremo tem que definir isso, se pode ser por PEC ou somente pelo absurdo de se convocar uma Assembleia Nacional Constituinte para prorrogar os mandatos. Quem vai ditar isso? A evolução da pandemia. Na minha ótica, eu acho que a partir de julho nós vamos começar a ter uma curva decrescente da epidemia e se as pessoas começarem a ter esses hábitos de higiene, o uso da máscara, podendo evitar, nós teremos aqui uma situação mais confortável. Mas isso é esperar para ver, ainda na minha opinião, está muito imprevisível. O senhor, desde o começo da pandemia, suspendeu completamente as discussões políticas no PSD baiano com relação à eleição agora de 2020. Mas, no entanto, as articulações continuam acontecendo nos bastidores. Como o senhor avalia aí a participação do partido em Salvador, em cidades estratégicas da região metropolitana e do interior do estado? Olha, não, nós, inclusive, desativamos a sede do partido. Eu não tenho ido lá, não tenho conversado, aguardando o que vai acontecer. Não dá para fazer política agora. Esperar as coisas melhorarem. Acho que todos os partidos estão nessa direção. A movimentação é muito pequena, eu não vejo nenhuma movimentação política, nem tomarei a iniciativa de fazer, porque eu tenho responsabilidade com aqueles que trabalham comigo e com aqueles que são filiados ao PSD. Tenho orientado que se aguarde as decisões do Tribunal Superior Eleitoral para, a partir daí, tomar a decisão de voltar às atividades ou não. O senhor, que tem uma articulação e que tem uma presença muito grande e que todos passam por períodos difíceis por conta da pandemia. Olha, tenha hábitos de higiene, se pegar em qualquer local, lave bem as mãos, use a máscara, evite o contato pessoal e faça o distanciamento e isolamento horizontal. Por enquanto, é isso que eu tenho que orientar para evitar a doença, voltando àquele início, dizendo a você que essa é uma doença traiçoeira, porque tem pessoas que têm a doença e não tem sintoma nenhum, e não tem sintoma nenhum pode contaminar uma pessoa que não está com máscara ou não está evitando o distanciamento social. É uma irresponsabilidade muito grande, repetindo, uma irresponsabilidade muito grande do presidente da República de agir de forma diferente à orientação do ex-ministro Mandetta, do ex-ministro Nelson, da Organização Mundial de Saúde, dizendo
que têm que voltar às atividades de forma vertical. Isso pode levar à perda de muitas vidas. Já são 20 mil vidas perdidas, poderemos ter mais ainda vidas perdidas preciosas, e a dor é de quem sente lá, que perde um ente querido. Portanto, eu acredito que esse, por enquanto, é o caminho. Seguir a orientação médica, científica, para termos menos perdas do que estamos tendo até agora. 20 mil vidas, são muitas vidas perdidas no Brasil agora, no início ainda da curva ascendente, porque pelo que estamos estudando e vendo, a partir de agora, até o mês de julho, vamos ter uma curva ascendente, que vai crescer muito nos casos identificados do coronavírus. Tem muitos casos que são assintomáticos e não são identificados. E o que mais preocupa nesse momento é, sobretudo, a possibilidade real de estrangulamento da rede pública e privada do país, o que pode fazer aumentar consideravelmente o número de mortos. Sem dúvida nenhuma. Por isso, o isolamento, o distanciamento é necessário. Quanto mais doente tiver, com necessidade de respirador de UTI, mais vai ter obstrução dos hospitais. Tem estados aí que já não tem mais leitos de UTI. Outros já estão no limite do leito de UTI e isso vai comprometer muitas vidas. Porque quem está na fase da pneumonia virótica precisa imediatamente de respirador. Em alguns casos, precisa até de intubar para ter, através da intubação, a oxigenação necessária. Tem pessoas que precisam de 100% de oxigênio. Nós tivemos um caso emblemático agora, que foi o do deputado Augusto Castro, que se internou na UTI do hospital. Quero até agradecer lá a toda a equipe liderada pelo doutor Eric, do hospital lá de Itabuna, que salvou o doutor Augusto Castro, que ficou dependente 100% de oxigênio, diabético, e se recuperou. E, graças a Deus, eu tive uma emoção muito grande quando ele vi sair andando de dentro da UTI. Portanto, para evitar isso, é lavar as mãos, é usar máscara e evitar o contágio com as pessoas que são portadores do coronavírus. Como o senhor enxerga o papel da imprensa nesse momento de crise, nesse momento de pandemia? O Jornal à Tarde, o Grupo à Tarde, inclusive através desse projeto à Tarde Conecta, tenta levar informação de qualidade para que a população que está em casa, está no isolamento social, tentem combater, sobretudo, as fake news que só fazem atrapalhar a vida de todo mundo. Eu quero exaltar, destacar e elogiar o papel da imprensa, inclusive do Grupo à Tarde, quem rende as minhas homenagens agora, para levar as coisas de forma verdadeira, fidedigna, a informação às pessoas, para que elas tenham conhecimento e, a partir daí, possam tomar as suas decisões. A imprensa é fundamental e eu acredito que a liberdade de imprensa, maior ainda, nós precisamos respeitar isso. É uma coisa que o presidente da República não tem respeitado. De vez em quando ele agride um jornal, uma televisão, um rádio, fala mal de um e de outro. Tem que respeitar a imprensa, como disse nosso conterrâneo Rui Barbosa, né? A imprensa é a vista da nação. É ela que mostra o que passa por perto e o que passa por longe, o que está escondido e o que está aberto. Portanto, a imprensa é fundamental. Um órgão, sem a imprensa, nós não teríamos liberdade, democracia e uma república forte. Senador, qual o seu principal desejo aí para o período de pós-pandemia? Qual o que o senhor planeja fazer tão logo essa situação seja melhorada e as pessoas consigam voltar ao convívio social? O médico de vocação, como sempre fui, estou aqui afastado, que é a cura de todos os doentes que estão internados nos hospitais ou nos ambulatórios, e deseja que o povo baiano não venha a contrair mais nenhum caso do coronavírus. Esperar que Deus possa nos ajudar nesse sentido, que a ciência possa nos ajudar, que Deus possa se apiedar da Bahia, do Brasil, para que nós possamos logo estarmos juntos, nos cumprimentando, falando, participando das nossas atividades, como acontecia antes. É doloroso, dói muito na alma da gente, vivendo uma situação como essa, que eu não esperava que pudesse acontecer. Eu não tinha visto ainda, no tempo que eu estou na política, já mais de 35 anos,
uma situação dessa natureza, dessa gravidade, como vem acontecendo agora. É isso. Esperar que isso possa acontecer. A minha alegria, a sua alegria, Oswaldo, a nossa alegria vai ser a felicidade e a alegria do nosso povo. Que nós todos possamos estar livres dessa ameaça. Porque você está ameaçado, eu estou, todos nós estamos ameaçados por uma doença que é muito grave e que pode levar a óbito muitas pessoas. Não é isso que eu desejo. Eu quero a recuperação da saúde daqueles que estão nos hospitais e os outros que não tiveram não venham a ter uma doença grave. Com certeza. Senador, eu quero agradecer demais a disponibilidade do senhor, o papo, através das redes sociais do Grupo à Tarde, e desejar boa sorte aí no seu trabalho, que mesmo à distância tem tentado atuar fortemente aí no Senado Federal. Pois é, eu que agradeço a você. Há muito tempo nós temos uma relação muito grande, eu tenho uma admiração maior ainda pelo seu trabalho. Você faz isso por vocação, obrigado, sempre levando de forma correta, conheça a sua história, uma história de vida bonita, de trabalho e de luta para mostrar aquilo que é correto ao Grupo à Tarde, a todos que participaram dessa nossa live e me colocar à sua inteira disposição e trabalhar. Hoje de tarde nós vamos ter já a sessão remota, começa às 16 horas. Primeiro, um PLN do Congresso Nacional para aprovar recursos suplementares para a área de saúde. Depois vamos observar 4 projetos que serão apreciados e votados agora à tarde no Senado Federal. Nós estamos trabalhando. Amanhã de manhã tem reunião dos líderes para fazer a pauta da próxima semana. Na próxima semana vamos ter já um projeto para ser votado, que é um projeto importante do senador Ângelo Coronel, um projeto que versa sobre o pós-pandemia, como recuperar as empresas, pequenas, micro e grandes empresas. É um projeto que foi muito bem elaborado pelo senador Ângelo Coronel, que tem tido uma atuação muito importante, participativa no Senado Federal, tanto quanto também o senador Jacques Wagner. Nós temos trabalhado com unidade, com força, com muita determinação. Eu tenho a impressão que a Bahia, tradicionalmente, teve sempre senadores dedicados à causa da Bahia, agora está tendo também os 3 senadores trabalhando para que a Bahia possa ter uma representação forte no Senado Federal e que possa trazer recursos para o governador Rui Costa trabalhar e executar a sua obra em favor da saúde. O prefeito de Salvador, ACM Neto, todos os prefeitos aqui possam ter os recursos suplementares para enfrentar a pandemia do coronavírus. Te agradeço de coração, meu prezado conterrâneo e amigo lá das bandas do Orobó e Rui Barbosa. Com muito orgulho, a terra da carne do sol. Da carne do sol. Obrigado, senador. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Tá bom, obrigado.